Medical TV, a vida e a medicina. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Se você está tentando engravidar há mais de um ano sem sucesso, o Conception Centro de Reprodução Humana pode ajudar você. Os tratamentos alcançam taxas de gravidez compatíveis com os melhores centros de reprodução humana do mundo. Conception, que a gente faz, tem a sua cara. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico. Sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação. Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV. A próstata é uma glândula que todo homem tem e ela vai crescendo com o passar da idade, ou seja, depois dos 40 anos, todo homem vai ter um aumento dessa próstata. Se esse aumento da próstata for no sentido para dentro, ou seja, tentando estrangular a uretra, o que vai acontecer? Esse homem vai tentar urinar e vai começar a ter um jato urinário mais fraco. Então ele urina, sobra urina na bexiga, porque ele não esvaziou, porque aquela próstata fechou ainda mais o canal, e aí ele vai dormir. Logo em seguida, aquela bexiga se enche novamente de urina. E ela se enchendo, ele vai se levantar novamente e vai urinar novamente. Isso é aumento benigno da próstata. Todo homem vai ter devido à produção hormonal, devido à testosterona. A outra situação que muitas vezes assombra o homem é o câncer de próstata. A gente orienta a todos os homens, a partir dos 45, 50 anos de idade, dependendo se tem ou não uma história familiar de câncer de próstata, a consultar com seu urologista para fazer a avaliação anual, através de uma avaliação clínica completa e exames específicos relacionados para a detecção precoce da neoplasia prostática. A primeira grande preocupação que nós temos que ter com o câncer de próstata é identificá-lo em estágio inicial. Para isto, devemos proceder à consulta com o urologista, a avaliação pelo toque retal, complementada pelo PSA e complementada pela ecografia. Muita gente ainda questiona, por que o toque? Será que não tem métodos mais modernos, fazer um ultrassom, fazer uma ecografia, fazer só o exame de sangue? Será que só basta? Não, isto não basta. Tem que ser feito o exame de toque retal. Por quê? Porque o urologista, por meio do toque retal, ele consegue ter uma sensibilidade, o dedo tem uma sensibilidade com relação à espessura da próstata. A consistência normal da próstata é como se fosse a palma da mão.
ela é mais macia, é mais mole, mas se tiver endurecido, a gente suspeita, o urologista vai suspeitar que talvez tenha um tumor nessa próstata. Bom, muita gente pergunta, bom, então se eu tenho um tumor, eu vou ter um aumento do PSA, que é aquele exame de sangue que a gente faz? Será que não vai ter aumento? Então não preciso toque? Não necessariamente. Existem homens que têm tumores de próstata tão diferente, aquele tumor é tão diferente de uma glândula prostática normal, que nem PSA produz. Então, às vezes eu tenho pacientes com câncer de próstata extremamente avançados, com muita disseminação metastática, ou seja, já tem disseminação tumoral para todo o organismo e tem PSA baixinho. Muita gente também questiona, espera um pouquinho, então eu faço toque retal, não preciso fazer o PSA. Não, existem tumores em determinados locais na próstata que não conseguem se encontrar pelo exame de toque retal. Aí eu tenho o subterfúgio, tenho um auxílio, melhor dizendo, do PSA. Então é uma associação PSA e toque retal que faz com que o médico diagnostique a presença ou não do câncer de próstata. O câncer de próstata é a neoplasia maligna mais frequente do homem, excetuando-se os tumores de pele não melanomatosos. É uma neoplasia com uma alta taxa de curabilidade, desde que diagnosticada em um estágio precoce. Existem vários tipos de tratamento. Pode-se optar pela cirurgia do câncer de próstata, uma cirurgia radical, uma cirurgia que se retira a próstata, a vesícula seminal, mas se retira toda aquela estrutura, todo aquele arcabouço que pode estar causando disseminação localmente no local do câncer de próstata. Pode ser feita uma radioterapia, pode ser feito um tratamento quimioterápico, pode ser feito tratamento hormonioterápico e pode ser feito tratamento também só observando, só avaliando o paciente como é que está o crescimento desse tumor. Nós chamamos de tratamento observacional, ou seja, só se observa esse câncer de próstata dependendo da idade do paciente, dependendo das comorbidades, ou seja, imaginem só, daqui a pouco tem um paciente com 80 anos de idade, com mau estado geral, tem dificuldade de ambular, tem hipertensão arterial, teve um pouco um derrame no passado. Tu vai submeter um paciente desses a uma cirurgia de câncer de próstata, esse paciente vai ter alguns problemas e talvez até a realização do tratamento vai ser pior para esse paciente. Cada caso precisa ser individualizado e de uma maneira bastante específica. A situação ideal para que se logre uma maior chance de cura é aquela que nós temos a doença localizada num paciente jovem. Se eu tenho um paciente que tem uma expectativa de vida longa, a tendência sempre é eu oferecer para esse paciente um tratamento com um potencial curativo maior e melhor. Se um paciente jovem, a cirurgia do câncer de próstata é uma cirurgia fantástica. Ela realmente é curativa e por isso que é importante que o homem que está ouvindo esse programa sempre pense, tem que fazer o exame preventivo para fazer um diagnóstico precoce caso ele tenha um câncer de próstata, que é uma vez por ano, ele precisa fazer. Neste contexto, existem basicamente dois tratamentos que têm esse potencial curativo, que é a cirurgia, a denominada de prostatectomia radical, ou então a radioterapia. Cada uma dessas duas formas de tratamento tem seus efeitos colaterais, tem seus riscos e tem suas complicações. Existe uma porcentagem de pacientes que vai ter dificuldade de ter ereção peniana depois da cirurgia de câncer de próstata. Uma pequena parcela, menos de 3%, vai ter incontinência urinária. E muitas vezes é temporária essa incontinência urinária. Então, incontinência urinária não é algo tão frequente. Ambas as complicações, elas possuem tratamentos e com excelentes resultados. Com terapias complementares, né? Ou eventualmente, quando elas não se resolverem, você oferecer ao paciente uma alternativa terapêutica medicamentosa ou até eventualmente cirúrgica. Existem pacientes que também ficam com disfunção erétil temporária, muitas vezes só por um período de tempo e logo em seguida retoma novamente a função da ereção peniana. Para os pacientes cuja doença está mais avançada, localizada ao redor da próstata, não há mais indicação da realização da prostatectomia e nós passamos ao domínio da da radioterapia. Não é um tratamento isento de riscos e de complicações, e muitas vezes complicações sérias, entre as quais, por exemplo, a retite actínica, que é uma inflamação crônica
do reto, que é o segmento final do intestino grosso, que está exposto à radiação no momento do tratamento, e a cistite actínica, que é uma inflamação crônica da bexiga, que eventualmente entrou e que foi submetida ao campo de irradiação no momento do tratamento da neoplasia prostática. Além disso, o risco de disfunção erétil ou de impotência também acontece nos indivíduos que são submetidos à radioterapia. Medical TV, a vida e a medicina. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54 32 23 7623. Reserva Casa Rosa. Prepare-se para viver um momento ímpar. A vida reuniu o que há de melhor para trazer uma grande novidade até você. Um residencial de localização única em frente à área verde mais charmosa da cidade, o Parque Getúlio Vargas. O Reserva Casa Rosa é a exclusiva combinação entre um projeto inovador e um casarão histórico, especialmente preservado para você viver a melhor fase da sua vida. Visite o apartamento decorado 3214-6537. Nutrai Nutracêuticos, suplementos alimentares com efeitos para saúde, beleza ou bem-estar, combatendo o que o estresse, alimentos processados e poluentes provocam em você. Busque harmonia com o apoio de um farmacêutico. Nutrai Nutracêuticos, na Rua Guia Lopes 1002, Exposição. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. Ana Paula Boss, cirurgia plástica, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Ana Paula Boss, cirurgia plástica. Medical TV, a vida e a medicina. Então, 3 situações: câncer intraprostático, câncer localizado, mas ao redor da próstata, e câncer disseminado. Este conjunto de doenças e suas diferentes extensões, comprometimentos, deve ser avaliado com relação ao seu tratamento, considerando-se que nós temos normalmente pessoas de bastante idade sendo tratadas. As taxas de curabilidade entre uma e outra alternativa depende muito de uma série de fatores, né? Do estágio da neoplasia, do tipo de neoplasia, se essa neoplasia está localmente avançada ou não. E para aqueles pacientes que têm muita idade, pouca perspectiva de vida futura, nós vamos usar uma terceira estratégia no tratamento do câncer de próstata, que é o bloqueio da produção do hormônio masculino. Por quê? Assim como nas mulheres com câncer de mama, o câncer da próstata ele é influenciado diretamente pelo hormônio masculino e nas mulheres, evidentemente, foi pelo hormônio feminino. A causa do câncer de próstata, uma série de fatores estejam relacionados, entre os quais fatores raciais. A neoplasia de próstata ela é mais frequente em homens afrodescendentes. Fatores dietéticos. Se acredita que dietas hiperproteicas e hipercalóricas e obesidade estejam relacionados como fatores de risco para câncer de próstata. Fatores hereditários, tá? O indivíduo que tiver na sua linhagem hereditária, principalmente de origem paterna, homens
né, o pai, tio, avô com câncer de próstata, esse indivíduo ele tem uma história familiar para câncer de próstata e ele precisa ser cuidado e visto com mais atenção. Mas o que se sabe, por exemplo, que 60% dos homens acima de 80 anos de idade vão ter câncer de próstata. Ou seja, todo homem vai ter câncer de próstata desde que ele viva. Ou seja, se ele viver até os 100 anos de idade, provavelmente ele vai ter um câncer de próstata. Talvez ele não morra do câncer de próstata, vai morrer de outras alterações cardíacas, neurológicas, renais, mas ele pode ter muito bem um câncer de próstata associado. O câncer de próstata é um dos cânceres nos quais, nos últimos anos, nós tivemos o surgimento da maior quantidade de drogas novas para o seu tratamento. E isto é muito importante, porque nós podemos hoje fazer com que as pessoas fiquem curadas e podemos também fazer com que, ainda que a doença esteja disseminada, com que vivam muito tempo em ótima qualidade de vida. Qual é a população no mundo com a menor taxa de câncer de próstata? São os indivíduos que vivem na região asiática do globo. Por outro lado, qual é a população mundial com a maior taxa de câncer de próstata? É a população afrodescendente americana. Falando um pouco de Brasil, né? A unidade da federação com a maior taxa de câncer de próstata é a que se situa na região sul e sudeste, que tem fatores dietéticos um pouco distintos quando se compara com o resto da população do país. Fatores etários. Nós aqui vivemos mais do que o resto do país, de maneira que o câncer de próstata é uma neoplasia intimamente relacionada com o envelhecimento masculino. Então, se eu tenho uma população mais longeva, essa população vai ter mais chance de vir a ter câncer de próstata do que uma população que não seja tão longeva. Se tem um fator, ou uma combinação também de um fator de registro, que é um pouco pior nessas regiões, talvez do norte e nordeste, se a gente comparar com o sul e sudeste, e que talvez possa haver uma subnotificação dos casos nessas regiões. A obesidade é um fator de risco, de maneira que controle da obesidade, controle do peso, uma atividade física regular, né, aeróbica de preferência, são fatores que são importantes, não só para a prevenção de câncer de próstata, mas para a prevenção de uma série de outras doenças, entre as quais se inclui o câncer de próstata. O tabagismo é um dos problemas mais importantes que a gente tem que enfrentar, né? Como sociedade, de uma forma geral. A gente sabe que o tabagismo vai ser responsável nessas próximas décadas pela morte de milhares e milhares de pessoas. Se estima que nos próximos 10 anos em todo o mundo, 100 milhões de pessoas vão morrer por causa do cigarro, devido a diferentes doenças, não somente o câncer. Então é fundamental que a gente enxergue isso de uma forma, né, sistemática. Existem medidas que têm sido implementadas para diminuir a taxa de fumantes e isso tem sido, de certa forma, bem sucedido. A taxa de fumantes no Brasil, no momento, é menor a 20% da população. Ainda tem cidades onde o tabagismo é um problema extremamente importante, mas muito crítico é a gente enfrentar determinadas situações, como o tabagismo, por exemplo, em adolescentes. Se estima que 30% das mulheres adolescentes no Brasil fumam. Do ponto de vista dietético, controlar um pouco as dietas hiperproteicas e hipercalóricas, produtos industrializados, embutidos de uma maneira geral, produtos muito lipídicos como batata frita, esses produtos com altas taxas de sódio também têm sido vinculados com uma maior vinculação com essas doenças crônicas, né? Drogas novas para o tratamento do câncer de próstata, como já referi há pouco, devem ser exaustivamente estudadas antes de serem aprovadas nos Estados Unidos pelo FDA ou no Brasil pelo Anvisa.
Nunca caia na armadilha daquelas drogas que são anunciadas como espetaculares e como resolvendo todos os problemas do mundo, tá? Porque isso tem algum tipo de interesse por trás. Nós já vimos muita coisa que se passou e foi anunciado como sendo a solução para todos os cânceres. Nos últimos anos a gente vem vendo um avanço muito grande, tanto em termos dos novos tratamentos que vêm surgindo, assim como um maior direcionamento desses tratamentos em relação a tipos específicos de doenças. E isso certamente é fruto de muitos anos de pesquisa, tanto no laboratório quanto essa pesquisa, uma vez que esses medicamentos mostram resultado em relação aos pacientes que passam a ser parte desses estudos. E uma vez que os resultados estão amadurecidos, obviamente a questão é como a gente transportar esses resultados para a prática. Certamente que os estudos avaliam tanto a eficácia desse tratamento quanto os efeitos colaterais, a toxicidade e os danos que eventualmente possa causar aos pacientes. Mas uma coisa que eu costumo dizer também que existe uma toxicidade financeira, né, que ela também tem que ser incorporada nessa decisão. Os tratamentos mais novos, eles muitas vezes são associados a um custo muito elevado, que nem sempre podem ser utilizados pelos pacientes ou por quem vai pagar essa conta. Nós temos hoje tratamentos que mudam a sobrevida dos pacientes e mudam a qualidade de vida desses pacientes, mas que são tratamentos extremamente caros, né? E estão se tornando cada vez mais caros. Então vai ser um desafio não só para o SUS, né, como prover esses tratamentos, mas vai ser um desafio também para a iniciativa privada, como fazer isso. Mas na nossa realidade, com todos os problemas de saúde que nós temos, com todos os problemas relacionados à saúde pública, à internação hospitalar, à dificuldade de acesso do paciente aos meios de saúde a que ele tem direito. Como é que nós vamos lidar com isso para daqui a 10, 15, 20 anos? É para lá que nós temos que olhar, porque se a situação está complicada nos dias de hoje, eu quero imaginar que se nós não tivermos nenhuma política direcionada nesse sentido, certamente as nossas dificuldades serão maiores. É bastante angustiante para o médico ter que se preocupar com isso, né? Talvez não, com certeza muito mais angustiante para o paciente ter que se preocupar com isso, né? Mas a gente vive num país que tem os recursos limitados, né? Então, na verdade, é uma briga do dia a dia. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtosegundo para cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza.
O Conception Centro de Reprodução Humana atua desde 2002, ajudando a realizar o sonho de gerar um filho. Inseminação artificial, fertilização in vitro, congelamento de óvulos e espermatozoides, espermograma, nutrição e acupuntura para gestação, entre outros. Conception, que a gente faz, tem a sua cara. Medical TV, a vida e a medicina. Existem várias explicações para tentar justificar o fato da maior longevidade feminina quando comparada com a masculina. A diferença entre o homem e a mulher, e existe uma diferença, o homem, apesar de ter tumor de próstata, mas ele acaba vivendo menos que a mulher que tem câncer de mama, que é muito mais agressivo. Existem vários fatores, fatores de hereditariedade, de alimentação, fatores hormonais também, mas essa é a grande verdade. O homem, ele vive menos do que a mulher. Se sabe que a mulher, ela tem uma menor exposição a fatores de risco que normalmente estão mais relacionados com a atividade do homem. A dislipidemia, alterações do colesterol, a hipertensão arterial sistêmica, enfim, que de alguma maneira geral afetam mais o homem. Isso do ponto de vista de fatores de risco, tá? O controle de doença crônica hoje ele é muito mais focado. Cada vez mais as pessoas tomam remédio para se sentir melhor e as pessoas estão vivendo mais e com uma qualidade de vida melhor. Essa é a grande verdade. Então, na hora que tu vives mais, com uma qualidade de vida melhor, tu vais querer fazer mais coisas. E ter filhos também faz parte desse planejamento de vida dessas pessoas. A atividade laboral, de uma maneira geral, ela também vamos dizer assim, um pouco mais vinculada com o aspecto de estresse ao sexo masculino. As mortes acidentais ou as mortes vinculadas com mortes violentas, elas ainda são mais frequentes no homem. De maneira que a média da longevidade tende a ser menor no homem por esta série de aspectos, né? Existem teorias genéticas, né, mas que ainda necessitam uma maior comprovação. E hoje em dia, a legislação brasileira coloca muito bem que a mulher com mais de 50 anos, ela pode ter filho. Ela pode ter o seu filho biológico, com o seu próprio material genético, porque ela congelou aquele material dela. Mas a verdade é que essas mulheres também podem gerar uma criança hoje com material biológico de uma pessoa doadora de óvulos, ou seja, uma mulher que vai fazer um tratamento de fertilização, que doa parte dos óvulos para essa pessoa que vai receber com mais de 50 anos de idade, e essa pessoa em mais de 50 anos de idade pode então ter uma gravidez. Um homem depois de 50 anos de idade, e principalmente depois de 55, a taxa, ou seja, a chance dele ter alterações genéticas nos espermatozoides aumentam muito. E essas alterações genéticas podem levar até esquizofrenia nessa criança, autismo nessa criança. Se essa mulher também tiver mais de 40 anos de idade, aumenta em 1/3 a chance de ter uma criança com síndrome de Down. Mas vocês imaginem essa mulher então com 53, 54 anos e que tenha congelado aquele óvulo com 32. Mas esse óvulo é jovem. E um óvulo jovem repara muito dano de espermatozoide que tem alteração. Então essa pessoa não vai aumentar a chance de ter uma criança com síndrome de Down. Por quê? Porque o óvulo é jovem, o óvulo é de uma moça de menos de 35 anos de idade, ou por doação, ou porque ela congelou quando ela tinha idade inferior a 35 anos de idade.